Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje na Rede TV. Bia, eu que agradeço, quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, pelo belo trabalho que você faz, sempre levando as boas informações ao povo brasileiro. Muito obrigada mais uma vez. Ministro, vamos começar com um assunto aqui da ordem dos últimos dias, o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aparentemente, há uma expectativa de que os dois países agora retomem um bom entendimento, né, uma normalidade de relações. Queria saber como que o senhor acompanhou esse movimento de aproximação do presidente Lula com o presidente Trump e qual a sua expectativa? Olha, primeiro, muito positiva, Bia. Eu acho que são as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergências como a gente está precisando nesse momento. O diálogo do presidente Lula com o presidente Donald Trump, ele foi muito importante para o Brasil, importante para o fortalecimento da nossa relação bilateral, uma relação de mais de 200 anos de história, de convivência e de um excelente diálogo, uma relação muito estratégica do ponto de vista econômico, sobretudo para os Estados Unidos, que tem um superávit na balança comercial em relação a Brasil e Estados Unidos, e o presidente Lula ficou muito feliz do encontro. A gente espera que essas medidas que estão sendo construídas, né, medidas estratégicas que vão buscar o reequilíbrio em relação a esse tarifaço, para que a gente possa efetivamente olhar para frente e ampliar cada vez mais as exportações e importações Brasil e Estados Unidos, ajudando no desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, estimulando cada vez mais a geração de emprego e renda no Brasil. Então, eu acho que foi muito importante. O tensionamento, em algum momento, ele foi estratégico. Eu acho que o presidente Lula fez o que tinha que ser feito, ganhou cada vez mais respeito das autoridades americanas e agora é a gente tocando através de muito diálogo para que a gente possa fortalecer o setor do agronegócio, o setor da proteína animal, a gente fortalecer a nossa indústria da aviação da Embraer, para que a gente tenha menos tarifas, né, e mais oportunidades da gente ampliar a nossa relação comercial. Então, o senhor mencionou a Embraer, né? Quero que o senhor fale um pouco qual é o impacto para o setor de aviação dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Em uma entrevista à agência internacional Bloomberg, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que é importante ter a reversão dessas tarifas, caso contrário, a companhia podia ter alguns atrasos de entrega ou até mesmo cancelamentos. Se o senhor puder explicar um pouco como que isso trouxe impacto para o setor de aviação. Olha, primeiro a Embraer tinha mais de 100 aviões já com contratos pré-assinados já de compradores do mercado americano. Então aquilo gerou uma insegurança jurídica e do ponto de vista uma insegurança tarifária. Por quê? Porque uma tarifa de 50% no avião da Embraer, ele definitivamente ficaria completamente inoperante, ou seja, não seria factível a venda desse avião para o mercado americano. Tanto nós ficamos profundamente preocupados, como aqueles americanos, né, o comércio, a indústria da aviação, muitos empresários, né, muitas grandes empresas que tinham encomendado os aviões da Embraer, também ficaram preocupados em não receber esse avião. No primeiro momento, já os Estados Unidos baixou de 50% para 10%, viabilizando as operações, e a nossa meta agora é zerar para 100% essas operações. E com isso a gente preserva o que era antes e vai cada vez mais vender aviões da Embraer para o mercado americano, que é um grande mercado. Hoje nós temos nos Estados Unidos mais de 1.700 aviões da Embraer circulando, né, pelos céus dos Estados Unidos, e essa parceria é muito benéfica para o Brasil. Eu tenho trabalhado muito, Bia, ao lado do presidente Lula, para fortalecer essa indústria de conteúdo local. Estava recentemente vendo um relatório que, por exemplo, nos Estados Unidos, dos 100% da aviação americana, 50% são com aviões da Boeing. Na França, dos 100% da aviação na França, 48% são com aviões da Airbus.
No Brasil, dos 100% da nossa aviação, apenas 12%, agora vai para quase 14% com a compra dos aviões da Latam, são com aviões brasileiros. Então, a gente está tendo um olhar para ampliar cada vez mais a venda de aviões da Embraer para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Índia, para a China, né, para o Japão. Nós estamos trabalhando para cada vez mais abrir novos mercados para a Embraer, como também nós estamos olhando para o Brasil, já que nós temos um grande mercado. Tanto é que a Latam recentemente anunciou a compra de até 74 aviões da Embraer. Eu tenho conversado com o presidente da Gol e com o presidente da Azul para eles também ampliarem a possibilidade de comprar aviões da Embraer, que isso é muito importante para a nossa economia e para o Brasil a gente ter um player internacional como a Embraer, sobretudo na área da aviação, tanto aviões comerciais como também aviões de guerra, caças, que até a própria Embraer está produzindo. Então, isso é fundamental para o fortalecimento da economia brasileira. Agora, além desse contato, então, com o setor privado, tem algo mais que o governo consiga fazer para tentar ampliar a fatia de aviões de produção nacional que são usados no Brasil hoje? Isso, a gente está trabalhando, para você ter uma ideia, o setor da aviação brasileira, ele não tem crédito. Por exemplo, na pandemia, os Estados Unidos, entre OGU e crédito, aportou 50 bilhões de dólares nas companhias aéreas americanas. A Alemanha, entre OGU e crédito, mais de 18 bilhões. A França, 12 bilhões. E Portugal, entre 5 a 6 bilhões de dólares na TAP. No Brasil, o que é que foi feito? Nada. Por isso que as companhias aéreas no Brasil passaram por muitas dificuldades que de 3 anos para cá, a gente tem tentado recuperar a sua capacidade de investimento e de operação. A Latam entrou em recuperação judicial, saiu. A Gol entrou em recuperação judicial, saiu. A Azul entrou em recuperação judicial, a gente espera que agora em novembro, dezembro, deva estar saindo. Então, a gente teve que fazer nos últimos 3 anos do governo do presidente Lula um grande plano de reestruturação das companhias aéreas no Brasil. Tanto é que agora nós criamos o FENAC, que pela primeira vez na história, Bia, a gente está tendo uma linha de crédito específica na ordem de 4 a 5 bilhões de reais, onde as companhias aéreas vão poder pegar esse crédito com taxas diferenciadas do mercado para poder comprar novos aviões, e nós esperamos que sejam aviões Embraer, comprar novos equipamentos, comprar novos motores. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 20 aviões da Gol em solo, porque a Gol não tem condições de pagar 10 milhões de dólares no motor do avião para poder botar esse avião para voar. Então, a gente está ofertando crédito, a gente está emprestando recursos para que as empresas possam comprar motores e equipamentos para fazer com que esses aviões voem, e também esses recursos a gente vai fazer um grande programa de qualificação profissional, para que a gente possa formar pilotos, formar técnicos e preparar a nossa mão de obra para esse crescimento na aviação do Brasil. Vou lhe dar um dado: quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, em 2022 nós tivemos 98 milhões de passageiros. Em menos de 3 anos do seu governo, com o crescimento da renda do povo brasileiro e com o crescimento da geração de emprego e renda no país, nós já chegamos a 128 milhões de passageiros. O que é que significa dizer? Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós incluímos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. Então, isso é um dado muito importante. Por quê? Porque isso fortalece o turismo de negócios, que é fundamental para a economia, para o setor de serviços e para a indústria, mas também fortalece o setor de turismo, que teve um crescimento no Brasil nesses últimos 3 anos, nacional e internacional, em mais de 10%. E o turismo é uma indústria limpa, é uma indústria que dialoga com a sustentabilidade, dialoga com a transição energética que o mundo vive, porque o turismo, sim, ele tem um papel importante na economia brasileira. Para você ter uma ideia, a gente tem um grande espaço a percorrer nessa economia do turismo.
Por que é que eu digo isso? Porque a cada 4 turistas que chegam à cidade, é uma oportunidade de emprego que é gerado. E eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pé de Meia, o ProUni, o Pronatec, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida. Todos são programas importantes, né? Mas o maior programa social do Brasil é o emprego e renda. Então, o turismo pode ajudar muito na geração de emprego do país. E, para você ter uma ideia, a França, 18% do PIB é turismo. Em Portugal, 16% a 17%. E no Brasil, apenas 7% do PIB brasileiro é turismo. Então, a gente tem trabalhado muito para perseguir essa agenda, que ela é fundamental para o Brasil. Agora, o senhor falou recentemente numa entrevista à Folha de São Paulo que o transporte aéreo de passageiros pode ganhar 2 novas companhias a partir do ano que vem. Como que está isso? Olha, a gente está trabalhando, que é uma companhia aérea de cargas, porque a gente está tendo um grande crescimento de cargas no transporte de cargas no Brasil. Tanto é que nós criamos o programa Investe Mais Aeroportos, que foi uma mudança que nós fizemos na Portaria 93, onde a gente vai poder fazer vários programas de expansão do ativo da poligonal aeroportuária, para que a gente possa, além da concessão, viabilizar empreendimentos. Como é isso? Por exemplo, a concessão de Congonhas da ENA. Ela vai mais ou menos até 2040. 2025 até 2040, a gente só tem mais 15 anos pela frente. A gente conseguiu mexer na Portaria 93, através do programa Investe Mais Aeroportos, que a gente vai poder, no lugar de 15 anos, fazer uma concessão para essa oportunidade de negócio, por exemplo, um terminal de cargas, por até 50 anos. Então, isso vai valorizar muito os ativos portuários, os ativos aeroportuários do Brasil. Então, com isso, a gente vai fazer mais de 10 bilhões de investimentos em terminais de cargas no Brasil, e é por isso que a gente está ampliando as operações com novas companhias aéreas que estão querendo ampliar investimentos em cargas. E a outra é a aviação comercial, que esse processo está em tramitação da ANAC e, por sigilo, a gente ainda não pode dizer, mas não tenha dúvida que o nosso foco é fortalecer as 3 companhias aéreas do Brasil, que representam 98% do mercado brasileiro. A gente está buscando novas companhias aéreas de empresas brasileiras que querem ampliar investimentos nesse setor, como também, Bia, a gente está trabalhando muito para fortalecer novas rotas internacionais de companhias aéreas que cada vez mais estão vindo para o Brasil, como também voos low cost, que são voos mais regionais, por exemplo, Amazonas, Paraguai, Amazonas, Colômbia, Rio Grande do Sul, Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina. Então, a gente está trabalhando, tanto é que a gente está tendo um crescimento agora em 2025 em mais de 10% no volume de voos internacionais e voos charters aqui para o Brasil. E, ministro, eu quero falar um pouco da outra ponta, que é a do consumidor, né? De quem está sentindo ali na hora de comprar a passagem aérea. Uma discussão que foi parar no Congresso foi a discussão sobre a proibição da cobrança pela bagagem de mão nos aviões, nos voos. Queria que o senhor explicasse um pouco o que gera impacto no preço das tarifas. Porque muitas vezes a justificativa das companhias aéreas para adotar uma série de medidas, como seria, vamos supor, a cobrança da bagagem de mão, é para baratear a tarifa que o cidadão vai comprar. Mas às vezes o consumidor não está sentindo isso na ponta. Então, o que faz, de fato, essa tarifa ser composta e o que explica, muitas vezes, a gente pagar uma tarifa mais alta quando está vendo alguns serviços sendo cortados? Perfeito. Olha, primeiro, o Brasil tem uma dívida histórica com esse setor da aviação. Nós avançamos bem na agenda de concessões desde 2003, que iniciou ainda no governo do presidente Lula os estudos, depois avançou nas primeiras concessões no governo da presidenta Dilma. Então, hoje nós temos 59 aeroportos que são geridos no Brasil pelas concessionárias. Os principais aeroportos do Brasil, eles hoje estão nas mãos do privado, tanto é que hoje o Brasil tem
uma das melhores infraestruturas aeroportuárias do mundo, ganhando reconhecimento das organizações internacionais. Então, o trabalho de fazer as concessões, essa primeira etapa foi feita. Segundo, nós estamos agora num grande programa de fortalecimento das companhias aéreas no Brasil, através de crédito, através de mais passageiros voando, através de um maior diálogo com a ANAC, para que a gente possa buscar novas rotas, ampliação do mercado internacional, ou seja, cada vez mais a gente quer ampliar mais aviões nacionais e internacionais voando pelo Brasil. E o terceiro, preço. Nesses últimos 26 meses do governo do presidente Lula, dados da ANAC, nós tivemos uma redução no valor global das passagens aéreas no Brasil em torno de 6%. O valor da passagem, dos 100% da passagem, para você ter uma ideia, em torno de 50% é o QAV, que é o combustível da aviação. Então, no governo do presidente Lula, nós já reduzimos o QAV em mais de 20%. O Brasil tem um grave problema que é na judicialização. O Brasil hoje tem uma grande indústria de judicialização, onde as companhias aéreas pagam mais de R$1 bilhão por ano de judicialização. Ou seja, às vezes o voo atrasou porque teve problema de chuva, ou o avião atrasou porque teve um mau tempo e aí não conseguiu parar em Congonhas, teve que parar em Guarulhos. Aí vai uma empresa, vai um escritório de advocacia, entra com ação judicial. Tanto é que eu tenho falado com o Supremo Tribunal Federal e as companhias aéreas estão discutindo esse tema para a gente reduzir a judicialização no Brasil e identificar efetivamente qual é a tipificação da judicialização. Por exemplo, olha, o avião atrasou porque os pilotos não chegaram, cabe uma judicialização. Mas o avião não conseguiu pousar porque estava com mau tempo. Isso não cabe à judicialização. Então, isso termina onerando muito o custo da passagem. E uma cultura, Bia, que o povo brasileiro tem, é aquela questão de comprar passagem de última hora. Por exemplo, você é jornalista, surgiu uma entrevista para você fazer amanhã em São Paulo ou no Nordeste. Você tem que comprar de última hora essa passagem, não tem jeito. Um executivo, surgiu uma reunião, por exemplo, aqui em Brasília, ele está lá no Rio, tem que vir aqui, tem que comprar de última hora. Mas o brasileiro, ele precisa fazer mais planejamento das suas viagens, que é o que acontece na Europa e o que acontece nos Estados Unidos. Por isso que eu quero aproveitar a tua audiência e pedir uma reflexão do povo brasileiro, aquele que vai viajar, compre as passagens com mais antecedência, que muitas vezes a gente compra até com 40%, 50%, 70% mais barato do preço da passagem. Então, essa cultura é que a gente precisa incutir na sociedade brasileira. Mas eu estou muito confiante que muitos avanços estão acontecendo e a gente vai fortalecer ainda mais a aviação no Brasil. Ministro, e as pesquisas mostram que a principal preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública. Sei que o Ministério tem trabalhos integrados com a Polícia Federal. Queria entender como que é esse trabalho para combate a crime organizado nos portos e nos aeroportos. Olha, a gente já tem hoje mais de 100 milhões de investimentos em parceria com a Polícia Federal. Por exemplo, 60 milhões que serão investidos no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, que representa mais de 30% da nossa corrente de exportação e importação. Então, nós vamos fazer lá esse grande centro, né, de tecnologia, de monitoramento e fiscalização da Polícia Federal no Porto de Santos para combater o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes e combater a criminalidade. Então, nós estamos tendo a olhar no primeiro momento para o Porto de Santos e demais portos do Nordeste e do Brasil. E também na aviação. Recentemente, nós anunciamos lá em Guarulhos que representa mais de 70% da entrada de turistas estrangeiros do Brasil, onde a gente está também fazendo investimentos de quase 30 milhões de reais ao lado da Polícia Federal e da concessionária Guarulhos,
para que a gente possa fazer também investimentos para melhorar a fiscalização de entrada e saída de estrangeiros no Brasil. Então, a gente está criando essa política de fiscalização de fronteiras, porque isso ajuda a combater o crime organizado, que tem que ser uma prioridade no Brasil. Eu defendo que cada vez mais o governo do presidente Lula ele possa avançar. Eu tenho conversado muito com o ministro Lewandowski, que é um excelente quadro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós torcemos que essa PEC da segurança pública ela avance no Congresso Nacional. É preciso que cada vez mais o governo brasileiro ele amplie a nossa fiscalização das fronteiras no Brasil, que a gente possa ampliar cada vez mais o número de policiais federais, de policiais rodoviários federais. A Polícia Federal ela precisa ser fortalecida no Brasil. A gente precisa avançar no combate à criminalidade nos estados, em parceria, sobretudo, com inteligência. Está na Constituição Federal que dever da segurança pública é do Estado, artigo 144 da Constituição Federal, mas eu penso que uma ação compartilhada com políticas integradas entre municípios, governo federal e governos estaduais, porque a gente envolve desde a Polícia Militar, a Polícia Civil, envolve a Guarda Municipal e envolve o agente da Polícia Federal. Então, toda essa agenda, ela é fundamental para a gente poder combater o crime organizado no Brasil. Então, há um esforço do governo do presidente Lula. O presidente Lula quer avançar na PEC da segurança para que a gente possa ter a redução dessas milícias e desse crime organizado, até porque bandido tem que ser combatido na força e, sobretudo, com o papel institucional da polícia. Quero falar um pouquinho de política, mas antes, então, uma pergunta rápida. Vou pedir para o senhor tentar ser breve aí nessa resposta para a gente conseguir passar para os próximos tópicos também. Concessão do mega terminal no Porto de Santos sai esse ano ainda ou Sim, não? Estamos trabalhando para isso, há um esforço coletivo. Você sabe que essa é uma pauta que demorou mais de 10 anos para sair do papel. Nós estamos tendo lá a coragem, de maneira permanente, para enfrentar essas boas causas que o Brasil precisa. Foi assim no Túnel de Santos, uma obra, Bia, que demorou mais de 100 anos para sair do papel. 100 anos. O PES passou por vários governos e quis o destino que a gente tivesse tido a capacidade de sentar à mesa com o presidente Lula, com o governador Tarcísio, com a autoridade portuária, buscamos uma solução e o Túnel de Santos vai sair do papel, uma obra de mais de 100 anos, muito importante para a mobilidade urbana da Baixada Santista e para o fortalecimento do porto. E agora, o Santos 10, que dialoga com a política de fortalecimento do Ministério, de ampliar as concessões no Brasil. Para você ter uma ideia, a Lei dos Portos, a 12.815/2013, ela foi criada no ano de 2013, de 13 até 2022 foram 40 leilões. Nós vamos fazer, no governo do presidente Lula, 60 leilões com investimentos de mais de 40 bilhões de reais. Dentre eles, o Santos 10, que a gente espera fazer agora em dezembro, com investimentos de mais de 5 bilhões de reais, que será a maior concessão da história do setor portuário brasileiro e vai mais que dobrar a capacidade do porto. Estou muito confiante que a gente em dezembro esteja lá na B3 com o presidente Lula batendo o martelo. Ministro, falar um pouquinho de política agora. O partido do senhor, Republicanos, junto... Vou até tomar água. Isso, tomar um fôlego. Junto a outros partidos do Centrão, tem imposto algumas derrotas no Congresso ao governo Lula. Como resolver essa equação, uma aparente contradição entre ter integrantes, um partido que tem integrantes no governo, participando da formulação das políticas públicas do governo, portanto, e o Congresso não dá apoio, muitas vezes, a essas políticas formuladas pelo governo? Olha, primeiro, Bia, eu me sinto muito à vontade porque eu sempre estive ao lado do presidente Lula. Eu estou agora no 6º mandato parlamentar, comecei aos 20 anos de idade, até hoje sou o vereador mais jovem da cidade do Recife, que eu sou lá do estado de Pernambuco. Como vereador, 3 vezes deputado estadual, secretário de Estado do ex-governador Eduardo Campos, deputado federal e agora ministro do presidente Lula, eu sempre estive ao lado do presidente. Então, quando o presidente me convidou
para ser ministro de Portos e Aeroportos. Eu conversei com o presidente nacional, Marcos Pereira, que é um democrata, e ele nos autorizou participar do governo. E é o que vem acontecendo. Para fazer justiça aos republicanos e ao presidente Hugo Mota, se você pegar o histórico da votação dos partidos que mais votaram com o governo do presidente Lula, nesses 2 anos e 10 meses de governo, nós estamos entre os 5 partidos que mais votaram com o governo. Então, a gente tem procurado apoiar e votar. Eu acho que faltou, em alguns momentos, mais diálogo, mais construção coletiva, e acho que agora a gente está entrando numa nova fase de diálogo internamente entre o presidente Hugo Mota, que é um excelente quadro, o presidente Davi Alcolumbre, que é um grande quadro, no diálogo com a ministra Gleisi Hoffmann. Então, a gente tem tentado ajudar e eu espero que a gente possa avançar em pautas estratégicas para o Brasil, como a consolidação do orçamento de 2026, como a PEC da segurança pública, como a gente tem a PEC a gente tem o IOF, né, o combate também, a gente poder onerar essa questão das bets. O Brasil precisa fazer esse debate com muita serenidade, mas eu espero que a gente termine o ano muito melhor do que nós iniciamos no diálogo com o Congresso Nacional. Eu estou muito confiante. Então foi um problema de articulação, o senhor avalia? Acho que foi um problema de diálogo conjunto, né? Eu acho que houve um tensionamento, nós estamos a menos de 1 ano das vésperas do processo eleitoral, é diferente, né? O Arthur Lira, que foi um grande presidente da casa, ele assumiu a presidência no início do governo Lula, ou seja, tinha aí mais de 4 anos para as eleições. O presidente Hugo Mota, ele assumiu faltando menos de 2 anos para as eleições. Então, é natural que a politização, que os ânimos possam estar mais acirrados. Então, ele tem tido muito equilíbrio para, ao lado dos líderes, tentar construir soluções efetivas. E eu espero que agora a gente não contamine a gestão, que não contamine a priorização dos projetos a serem aprovados com a eleição. Eleição a gente tem que tratar em 2026, o povo quer saber agora de comida na mesa, quer saber de trabalho, quer saber de ver seu filho entrando na universidade, quer poder comprar um carro, quer poder comprar uma moto, quer poder melhorar de vida, quer poder ter uma casa própria, né, ou fazer uma reforma na sua casa. O povo quer isso, é ser feliz. E na hora certa, em 2026, nós vamos fazer o debate sobre as eleições e o presidente Lula vai mostrar como ele encontrou o Brasil e como ele vai entregar ao povo brasileiro. Agora, então, falando um pouquinho de 2026, o senhor já disse que estará ao lado do presidente Lula, mas o cotado como candidato mais forte, digamos assim, para a oposição oferecer de candidato contra a reeleição do presidente Lula é alguém que é do seu partido também, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também do Republicanos. Se Tarcísio sai candidato, como fica a posição do senhor nessa disputa Lula-Tarcísio? Não, eu votarei no presidente Lula, até porque eu aprendi, Bia, na vida a ser grato. E gratidão se retribui com gratidão e ninguém perde por ser leal, ser correto. E votaremos no presidente Lula e vamos pedir voto para ele nos 4 cantos do Brasil. Entretanto, eu acho difícil que o governador Tarcísio seja candidato. Eu tenho um excelente diálogo com o governador, é um quadro muito preparado, mas todas as vezes que eu estive com o governador Tarcísio, ele tem me colocado que é candidato à reeleição. Ele tem apenas 50 anos, tem hoje a reeleição muito bem encaminhada. São Paulo tem mais de 30 bilhões de reais em caixa, fazendo um grande volume de investimentos. Ele tem muito tempo ainda pela frente para um dia sonhar em disputar a presidência da República. Se eu fosse ele, eu não seria candidato a presidente, até porque tudo tem o tempo da política e tudo tem o tempo de Deus. Eu esperaria o momento certo para ele não errar. Você viu que o João Dória lá atrás fez de tudo para ser candidato a presidente, terminou ensaiando, nem foi governador, nem foi presidente. Então, política, você não pode errar com o tempo da política. Essa é uma avaliação que eu faço. E segundo, o que é que eu vejo, Bia? Qualquer candidatura hoje do centro à presidência da República, de Romeu Zema, de Ratinho Júnior, de Ronaldo Caiado, de Tarcísio, do governador Tarcísio, qualquer candidatura que venha a surgir,
e o bolsonarismo apoiar o ex-presidente Bolsonaro, na minha avaliação, isso será o arquivamento do bolsonarismo no Brasil. Goste ou não goste, nós temos dois líderes no país. O presidente Lula, que ele tem uma fatia do eleitorado, e nós temos o ex-presidente Bolsonaro. Qualquer candidatura dessa do centro é arquivar o bolsonarismo no Brasil. Será que é isso que o Bolsonaro quer? Será que é isso que a família quer? Eles serem arquivados da política brasileira? É essa reflexão que eles devem estar fazendo nesse momento, mas nós temos que estar pronto, preparado e querendo fazer uma campanha bonita. Eu acho que a eleição de 2026 será uma eleição onde a economia será preponderante, como também a gente precisa enfrentar essa pauta estratégica. Duas prioridades. O governo precisa apresentar para os próximos 5 anos uma agenda do ajuste fiscal e fortalecer mais o equilíbrio das contas públicas, como também tem que ser uma prioridade do presidente Lula a gente avançar no combate à criminalidade no país, que é o que ele tem procurado já estruturar as bases para apresentar essa grande agenda no combate ao crime no país. Então, o senhor aposta que o bolsonarismo vai preferir um dos Bolsonaro, digamos assim? Eu acho difícil eles abrirem mão desse ativo que ele construiu, porque política é momento, né? E você sabe que na hora que o Bolsonaro não estiver na urna, ele entra para a história do Brasil. E eu não sei se é isso que eles querem, se eles querem manter a direita viva, se eles querem manter o bolsonarismo vivo. Eu acho que eles devem estar fazendo reflexões nesse sentido, até porque a família Bolsonaro, o bolsonarismo, ele tem 30%, 35% no Brasil. Eu acho difícil, na minha opinião pessoal, na minha humilde opinião, eles abrirem a mão desse ativo para entregar a qualquer candidato de centro no país. Ministro, estávamos falando um pouco sobre 2026, então eu pergunto aqui sobre o senhor em 2026. O senhor já disse que tem preferência por uma vaga, para concorrer a uma vaga ao Senado por Pernambuco, mas que abriria mão disso, disse em alguns encontros, aí se o presidente Lula pedisse. O senhor já teve essa conversa com o presidente Lula para saber o que ele espera do senhor no ano que vem? Espera que eu seja candidato ao Senado. Ele está muito confiante que a gente possa disputar o Senado em 2026 por Pernambuco. O presidente Lula precisa ajudar a eleger na eleição senadores de sua confiança. Ele sabe que nós sempre estivemos ao seu lado ao longo da sua caminhada e nós estamos trabalhando muito lá no Estado para poder sonhar em ser candidato a senador da República, ganhar as eleições e ajudar o Brasil no Senado Federal. Nós, em Pernambuco, estamos ao lado do prefeito João Campos, que é um quadro muito preparado, um jovem sério, competente, que tem espírito público, capacidade de trabalho, aprendeu desde cedo com Eduardo Campos a conhecer o estado de Pernambuco. Então, lá em Pernambuco, nós estamos ao lado do prefeito João, que hoje é um dos melhores prefeitos do Brasil e vem liderando todas as pesquisas em Pernambuco. Então, nós estamos trabalhando para poder ser candidato ao Senado, ao seu lado, na chapa em 2026. Lógico que eleição, a gente sabe como entra, não sabe como sai. Nós temos grandes desafios pela frente, né? Mas eu estou muito confiante, trabalhando muito, de domingo a domingo, e eu quero, Bia, aproveitar a tua audiência para agradecer a confiança do presidente Lula, agradecer a muitos prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, vereadoras, lideranças do movimento popular, do setor produtivo de Pernambuco, que a gente vem recebendo para disputar o Senado em 2026. E qual a melhor estratégia para a campanha do presidente Lula em 2026 em Pernambuco? Tem gente que defende que ele deveria ter um palanque duplo, ou seja, estar ali ao lado de mais de um candidato ao governo do Estado. Qual que é a leitura do senhor? Olha, o presidente Lula, independente dos candidatos, ele vai ter 60% a 70% dos votos. Eu acho que o caminho dele natural é ter uma candidatura única, que é ao lado de João Campos, que é um quadro que se revela para o futuro do Brasil. Até porque a governadora Raquel Lira, que eu tenho um excelente diálogo com ela, possivelmente, o partido dela deve ter candidato a presidente, que é o Ratinho Júnior, caso ele efetivamente seja candidato. Então, nós temos que aguardar. Ela não dá lances lá em Pernambuco. O governo do presidente Lula tem ajudado muito o Estado.
já mandou mais de 20 bilhões em investimentos, ela pegou já mais de 6 bilhões de empréstimos ofertados pelo governo do presidente Lula. O presidente tem ajudado muito ela, mas ela nunca deu publicamente nenhum lance de querer efetivamente apoiar o presidente. Eu acho que o caminho natural é nós fazermos, né, um palanque único em Pernambuco, onde a gente possa ter o presidente Lula candidato à reeleição e João Campos candidato a governador de Pernambuco. E se o presidente lhe chamasse e falasse assim, Silvio, o senhor foi meu ministro, o que eu preciso para fazer um segundo mandato melhor a partir de 2027? No que o meu governo poderia melhorar? Olha, eu primeiro reconhecer os avanços que nós tivemos na retomada da economia brasileira, na retomada do crescimento econômico, na retomada na geração de emprego e renda, de vários programas sociais e econômicos no Brasil, muito estratégico e muito importante para o país. Tanto é que o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome sob a sua liderança. Eu miraria, né, se fosse o presidente da República, quando perguntado, em 3 pautas estratégicas. A primeira, o desafio da gente avançar na segurança pública. A gente precisa estrategicamente ampliar os programas e a política de combate à criminalidade no país. Segundo, um planejamento estratégico para a agenda do ajuste fiscal e do equilíbrio das contas públicas, para que a gente apresente um plano estratégico da onde nós estávamos, da onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Isso é muito importante, porque vai consolidar cada vez mais a economia brasileira e o Brasil em breve deve voltar a estar entre as 6 economias no mundo. Hoje a gente está vivendo o melhor volume de concessões da história do Brasil, mais de 280 bilhões em contratos assinados, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petroligás, saneamento, entre outros. Então, essa agenda fiscal ela é importante porque isso dá um sinal de redução de juros futuros e traz ainda mais o mercado internacional para prover investimentos no Brasil. E terceiro, eu trabalharia para cada vez mais ampliar, que já está sendo feito isso, um grande programa de qualificação e capacitação profissional para o novo mercado de trabalho que se avizinha no Brasil. Essa é uma discussão no mundo, mas que a gente precisa avançar mais na educação brasileira. Desde a primeira infância, né, que são creches, né, é o ensino básico, mas a gente precisa ter um olhar para preparar ainda mais a nossa mão de obra para esse novo mercado que vem se desenhando no Brasil e no mundo. Ministro, estamos chegando ao final e a gente tem um quadro aqui que chama Lado B, para olha saber aí. um pouquinho do senhor, quando o senhor não está na política, né? Se é que dá para dissociar alguém que já está há 24 anos, o senhor 24 me falou. anos de mandato. 24 anos de mandato. Mas minha pergunta primeira, portanto, é essa, assim, como que o senhor se desconecta? Tem algum momento, tem algum tipo de atividade que o senhor faz, que o senhor consegue deixar de lado um pouco o celular, as ligações, Brasília, e pensar em outras coisas? Olha, Bia, é muito difícil. A gente está sempre tentando estar conectado aí com o que vem acontecendo no Brasil e no mundo, mas assim, hoje eu sou mais do que nunca, né, muito família. Minha vida hoje é trabalho, casa, casa, trabalho, e o único tempo que eu tenho hoje é para ficar com minha esposa, né, e meus filhos. Deus me deu a bênção de ter uma excelente esposa, uma excelente companheira, minha amiga de todas as horas, 2 filhos lindos, né, Silvinho e Luísa. Então, todo momento que eu tenho na minha vida é para ficar com os meus filhos, né. Tento estar também com os amigos, sempre que posso de manhã faço um exercício, né, para estar ouvindo um pouco notícia, eu boto lá no ouvido, fico também ouvindo um pouco, né, as entrevistas. Quando eu não consigo assistir, eu assisto de manhã, né, fazendo aí um exercício, porque eu acho que a gente tem que se cuidar um pouco. Mas assim, minha vida, eu sou um cara de vida simples, sou alguém que sou muito família, procuro ser amigo dos amigos e tocar a vida, né? Eu acho que esse é o mais importante, é a gente fazer amigos. Eu acho que o maior patrimônio da vida da gente é a gente ter amigos e por onde andar ter portas abertas. O que o senhor faz de exercício? Tento fazer esteira, tento correr um pouco, caminhar. Eu jogava hóquei sobre patins, eu fui campeão brasileiro de hóquei, né? E joguei na seleção brasileira, joguei hóquei dos 10 aos 18 anos, né? Tenho uma saudade grande, foi um exercício que eu fiz,
mas tempo bom que passou. Não se machuca não jogando Não, hóquei? eu era goleiro de hóquei, eu não dei certo na linha e me botaram pro gol, levava algumas boladas, de vez em quando ficava todo inchado, mas foi uma experiência muito boa na minha vida para trabalhar em equipe, para ter o frio na barriga, para a gente poder enfrentar desafios, né? Eu acho que o esporte na vida do ser humano, ele é muito importante. Por isso que a gente tem que estimular cada vez mais programas esportivos, e é o que eu tenho falado muito com o nosso ministro Fufuca. E mas de onde saiu o hóquei? Porque não é um esporte super popular no Brasil, né? Isso. Como que foi essa Pernambuco, conexão? por incrível que pareça, eu jogava futebol, depois fui assistir um jogo de hóquei com uns amigos de colégio, lá num clube que tinha lá no Recife, o Clube Português. E aí comecei a patinar, comecei a gostar e fui levando. Engraçado que Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul são 3 estados que tem hóquei, né? E aí me apaixonei, gostei muito e como goleiro cheguei à seleção brasileira, né? Poucas pessoas sabem disso, eu estou revelando aqui, não é notícia. Adorei saber dessa curiosidade, realmente não sabia, ministro, nunca tinha ouvido o senhor falar sobre esse assunto. É verdade, verdade, eu acho que nunca falei sobre isso. Obrigada pela entrevista mais uma vez, fica o convite para voltar aqui ano que vem, para a gente falar em 2026, sobre 2026, e eu agradeço, as portas estão abertas aqui. Bia, parabéns pelo programa, pela audiência, quero parabenizar todos que fazem a Rede TV, um privilégio poder conversar com vocês sobre o momento que vive o nosso país, o mundo, e nós estamos muito confiantes que o Brasil vai dar certo e a gente vai ter um país mais justo, mais humano, mais solidário e, sobretudo, um Brasil dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, e eu agradeço, sobretudo, a você que nos acompanhou pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!